O número de inadimplência em Mato Grosso continua alto. Para falar sobre isso, eu recebo o contador, especialista em educação financeira, Sérgio Sarro, aqui no Repórter MT. Seja muito bem-vindo, Sérgio. Obrigado pelo convite, né? Muito bom estar aqui com vocês e compartilhar um pouco das experiências e as vivências, né? Em finanças, em educação financeira. Nós temos um número alto de inadimplentes. Busquei aqui os dados que o número de endividados em Mato Grosso chegou a 1,144 milhão, que representa quase 44% da população mato-grossense. É uma realidade preocupante porque ela está em todas as faixas sociais, todas as faixas etárias também? Sim, isso envolve uma faixa grande, principalmente na maior idade, porque é o momento que essas famílias se torna um esteio, o de mais idade, e ele mais sensato no consumo, e aquelas pessoas mais jovens estão mais fortes no consumo, e não tem uma classe social específica, isso está bem homogêneo. Todo mundo deve. Todo mundo tem, e esse número que tem aqui especificamente compartilhado pelo Serasa, pelo o CDL do Estado de Mato Grosso, principalmente o de Cuiabá trabalha bastante isso, é um número bastante alto a nível de Brasil, num estado extremamente num momento importante da economia. E isso vai para outros estados também, a base de 40%, tem estados que chega a 50% dos CPFs ativos com registro de inadimplência há algum tempo sem pagamento nos CDLs. E a inadimplência, ela está ligada ao comportamento. Ao comportamento, é o que eu falo sempre, né? Mais do que o valor que recebe Isso. do fruto do seu trabalho. Isso, porque o comportamento ele faz eu ser mais agressivo, eu ser tímido, ou eu me esconder, né, desses fatos, ou eu não encará-lo, muitas vezes. Então a solução para qualquer problema financeiro, eu como educador financeiro e presidente da ABFIN no estado de Mato Grosso, a gente preza sempre, não é mais dinheiro. Então toda vez que você que está nos assistindo, você que sente que tem algum problema financeiro ou está chegando perto dele, a solução é compreendê-lo e te ver qual foi o comportamento, qual foi o momento que te levou para ele. Mas não busque colocar mais dinheiro acreditando, eu tenho 100 reais de problema financeiro. Não busque 100 reais a mais para cobrir esse problema financeiro, principalmente de uma forma desordenada. Como está o crédito consignado privado agora, que chegou surpreendendo há 2 meses atrás muitos empregadores que na hora que emitiram a folha de pagamento dos teus funcionários, tem funcionário que ficou em quase sem renda para tirar e veio de forma automática. Deu uma ilusão, isso é a educação financeira. Eu não recebi, muitos adultos não receberam e nós temos a obrigação hoje de levar a educação financeira para os nossos pequeninos, para os nossos jovens, porque muitas pessoas que pegaram o crédito consignado privado achou que aquilo iria sair do saldo do FGTS. Não, sai do salário todo mês. Caso eu não tenha mais salário, aí vai buscar o FGTS. E aí vai escalando, porque se o salário está comprometido com o consignado, né, com o pagamento do consignado, as ofertas do mercado, no sentido de oferecer dinheiro, empréstimo e facilidade, pode prejudicar ainda mais a situação dessa inadimplência, porque embora estejam inadimplentes, muitos com o nome no SPC, no Serasa, a gente vê, sim, muitas propagandas dizendo te empresto dinheiro sem consulta aos órgãos de crédito. É com os créditos consignados na maioria das vezes, ou com taxas de juro extremamente elevada que compensa esse agente de crédito a emprestar esse dinheiro, mesmo para quem tem uma restrição. Lembrando bem que as regras do Brasil são uma das melhores que existem no mundo, a nível de concessão de crédito. Então, quando um agente financeiro empresta para alguém que está inadimplente, o risco é alto. O risco é alto e esse agente precisa provisionar também o mesmo valor que ele está emprestando ou parcial, prevendo que aquela pessoa não vai pagar. Por isso que a taxa de juros é alta, né? Então, assim, quando você for tomar um crédito, o crédito que está sendo tomado para resolver um outro problema financeiro, ele não é a solução, é postergar.
Sempre que você tiver um problema financeiro, reconheça ele primeiramente e converse com quem é o seu credor. Explique abertamente, não fantasie, conte o seu problema. Talvez, inclusive, a solução do seu problema, do seu novo emprego, está com essa pessoa que você vai conversar. Dentro da mentoria que a gente faz, já fez com mais de 10 mil pessoas, desde 2006 até hoje, a gente já encontrou pessoas que estavam com muitos problemas financeiros e ia sempre achando que era mais dinheiro que resolvia. Quando ela foi conversar com o credor, abrir, mostrar o que ele tinha de possibilidade para fazer, surgiu portas abertas. Surgiu até emprego para quem estava desempregado. E Sérgio, e a gente estava falando, né, das faixas sociais, né, das faixas de ganho. Pessoas que ganham um salário mínimo podem ficar tão endividadas quanto aquelas que ganham 50 mil. Ou seja, Sim. o ato de contrair, né, de comprar e não ter limite ou não ter organização, ele pode alcançar as pessoas das mais diferentes faixas. Sim, pode. Inclusive, falando em risco, que aí a gente iria para análise de risco, uma pessoa que ganha 2 salários mínimos, ela está exposta a menos risco do que uma pessoa que ganha 100 salários mínimos. Porque a pessoa que ganha 100 salários mínimos, ela está envolvida que ela precisa de um ambiente de moradia diferente, com acessórios diferentes, e se o padrão de vida, que o problema financeiro vem muito assim, eu quero elevar o meu padrão de vida sem ter a renda, ou eu tinha a renda e mantive meu padrão de vida, não descia a régua quando eu perdi o padrão de vida. Então, é igual você pensar num filtro de água transparente. E você está vendo a água dentro do filtro. Dá para você tirar para o copo. Chegou um determinado momento que não tem mais essa água, você vai ficar com sede. Nas finanças é a mesma coisa. Respeitar o controle financeiro, respeitar as finanças pessoais, é você enxergar o quanto você ganha e para onde vai cada R$ 1. Experimente você fazer isso um mês, quem não faz. Da onde vem cada R$ 1 que eu recebo? Ele é recorrente? Todo mês vem? Qual o risco de não vir? E para onde eu gasto? Coloque na primeira linha das suas despesas o dinheiro que você quer colocar para os seus sonhos. Não coloque a despesa mais alta. É sempre primeiro pagar você. Primeiro o dinheiro dos seus sonhos, da sua viagem. Sérgio, mas se eu colocar, não vai sobrar para as outras coisas. Coloque R$ 10. A gente só experimenta. Hoje a gente experimenta, faz test drive para carro, a gente entra dentro de uma casa decorada, a gente veste uma roupa e devolve para a pessoa e a gente prova tudo. Prove também guardar dinheiro. Prove também dar R$ 10 para o seu menor filho e deixar ele pagar aquilo que ele está fazendo, ou ele perdeu o dinheiro. Hoje as crianças não sabem o que é perder dinheiro, sabe por quê? Elas não tocam em dinheiro. Ela só tem um cartão e ela acha que aquele cartão está cheio. É você que não está deixando ele usar. A criança acha, nossa, meu cartão, se eu quiser comprar, eu posso, porque pode comprar tudo. Às vezes a criança fala assim, mamãe não tem dinheiro, tem cartão. Sim, então são instrumentos de pagamento e temos aí agora o Pix parcelado. Qual a sua opinião sobre o Pix parcelado? Ele pode oferecer mais uma armadilha para aquele que está endividado? Sim, a nossa preocupação é gigante no Brasil, todos os educadores financeiros, porque o Pix ele chega num momento onde o consumo está caro, o custo financeiro para se consumir parcelado está num dos maiores dos últimos anos. Então, assim, o que vai acontecer com o Pix? Não, Sérgio, não tem juros. Sim, vai ter juros, vai ter um custo embutido financeiro. Na hora que você comprar, quem vai ganhar esse custo financeiro é a instituição financeira e quem vai permitir é o lojista. Então, algo que custa 100, se você chegar a pagar em espécie, vai ter lá 5, 10% de custo. Você vai pagar no Pix parcelado, ele vai custar 100. Isso é natural, vai ser assim. Então, vai contribuir para que as pessoas vão mais para o consumo. Por quê? Eu estou gastando o que eu não tenho. E disponível no meu celular, fácil. Então eu estou vendo aqui passar uma coisa aqui na tela que eu vou substituir outra, porque hoje o consumo não é por necessidade, ele está por substituição. Então eu tenho uma caneca muito boa que me tomo meu chá, meu café e surge uma outra
um tipo de arco, então eu quero substituir. Aí depois tem uma outra, eu quero substituir. Aí tem a versão 10, a 15, a 20, né? Todo tem lançamento, eu quero estar antenado. Tem umas palavras, né, no consumo financeiro, que na pesquisa que a gente já fez e faz todos os anos pela ABFIM, a gente encontra essas moletas de consumo muito iguais em todos os que têm os problemas financeiros. Essas justificativas, né? Essas conexões, Isso, né? Então, essa palavra aperta um gatilho, ó, se eu preciso eu consumir. mereço. Poxa, o ano inteiro eu trabalho de segunda a sábado, trabalho à noite também. Eu mereço. Mas eu preciso? Eu posso? Faça essa pergunta quando você for consumir, não importa o momento financeiro que você esteja de abundância. Eu preciso? Preciso. Eu posso? Não posso. Então, embora eu precise, eu não posso, o que eu tenho que fazer? Vou lá para o meu guarda-roupa, olhar o que eu tenho, vou olhar o que eu posso me desfazer. De repente eu estou me apegando, eu tenho 50 calçados na minha casa e estão fora de linha realmente, para mim, talvez para outras pessoas. Eu posso fazer um bazar, vender. Nós já tivemos garotos que queriam, dentro da mentoria, um tênis de um valor bem importante, e o pai, em determinado momento, falou, não, não é o momento. Aí ele olhou para dentro do armário dele, tinha vários tênis que ele não usava, se que ele conseguiu juntar o dinheiro desfazendo esses tênis para comprar o dele, vendendo os que ele não usava mais. Então, assim, esse exercício hoje nas escolas, a gente, educador financeiro, somos em vários pelo Brasil, ligados à BFIM, a gente defende, assim, educação financeira, comportamento financeiro, nós vamos trazer essa mudança lá de dentro da escola. E não precisa ser uma matéria, pode ser de forma lúdica e transversal. Dentro da matéria de geografia, está estudando lá, por exemplo, calcário. O que é calcário? Passa-se muito rápido, né? Mas para um mato-grossense, o calcário é um insumo da agricultura muito importante, necessário, e explicar mais que o frete é mais caro do que o produto que está dentro da caçamba e o custo dessa tonelada, porque tem crianças que não entendem isso. Aí começa a falar, vem cá, então um caminhão de papel higiênico, como é que é? O que está em cima é muito barato e o frete é super caro. Ele começar a entender. Na geografia dá para falar de finanças. Na aula de português dá para se falar de finanças. O professor de português pergunta para mim, Sérgio, como? Aí tem um monte de formas que a gente consegue adicionar educação financeira numa aula de português. Uma criança vai descobrir, adolescente ou jovem, o que é um contrato, né? O que é um contrato de locação, quando ele vai alugar o primeiro imóvel para o gabinete dentário que ele se formou odonto, ou que ele se formou médico ou advogado. Quer dizer, advogado não, que ele já conhece na faculdade, mas outras profissões. Então, por que não na aula de português ele já sabe o que é objeto, o que são cláusulas contratuais, porque isso é finanças, né? Que a criança precisa lidar com isso. Inclusive, a gente pode fazer contratos com nossos filhos. E você falando de crianças, agora a gente vive acho que sempre, né? A cada época as crianças estão com hábitos. Hoje, os meninos, especialmente, porque eu sou mãe de menino, então eu acompanho mais os meninos nessa idade, de 9, 10, 11, com as cartinhas Pokémon, por exemplo. E aí eles compram cartinhas, aí separam as cartinhas que são as cartinhas comuns e as raras. Naquele momento, o pai também pode, de alguma forma, incentivar algo que ele possa ver naquele exercício de colecionador, mas também uma potencialidade financeira. Sim, as crianças ali vão ter, de forma lúdica, vários exercícios. O primeiro é de entender que, por mais valioso que ele tenha duas, com essas duas ele pode trocar por 3, por 4, por 5, para ele ter volumes, para ele ter mais potência de futuro. Ele pode estar com o pai, que é um momento super agradável, que é o pai ter um momento com o filho, de passar a experiência de desapegar, a experiência de poupar, ou a experiência de negociar, principalmente, que as crianças ultimamente estão ficando muito mono, vários tipos de... Quando eu falo mono, ele conversa com o celular? Não, o celular responde a emoção dele. Se ele está muito feliz, ele está recebendo coisas pelo algoritmo feliz, ativa ele. Se ele está triste,
coisas, e vai indo assim, o algoritmo faz isso. Então, os pais que puderem estar com seus filhos, não só no instrumento do Pokémon, porque o Pokémon, inclusive, tem cartas que têm valor financeiro reais. Reais e altíssimas. Tem um clube de trocas. Sim. Então, assim, eu já escutei pais falando, não suporto, não gosto disso, acho isso um mau hábito. Não. Gente, em tudo tem a parte boa e a parte ruim. Todas as vezes que a gente for avaliar algo pensando em finanças, vê a parte boa que tem disso tudo, né? Se a criança perder a primeira mochilinha que você deu para ele, bolsinha, ela teve uma experiência. Ela tá difícil para ela, que ela perdeu, mas ela não sabe dar o valor monetário para isso. Ela perdeu. Ela sabe, é que ela tem um momento que para ela uma bolsa de 1.000, de 2.000, de 100, de 10 reais, tudo é igual. A questão é a mochilinha que, né, tinha ali o seu papel, a sua função de auxiliá-la, né, para que carregar. E o Pokémon, então, é bom, pratiquem, fiquem juntos, estimulem, mas tudo com disciplina, tudo com horário, porque ele precisa estudar também, ele precisa fazer a tarefa, né? E uma coisa que acabou muito, que tinha muito no Brasil, que era as figurinhas, né? Tinha as figurinhas de futebol regional, estadual, nacional, agora só em época de Copa do Mundo. Tanto é que em época de Copa do Mundo, as praças estão cheias de crianças fazendo Trocando. trocas. E eles trocam bastante, porque eles querem atingir o quê? Sonhos. Olha lá de novo, né? A nossa metodologia em educação financeira, ela é DSOP. D de diagnosticar, S de sonhar, O de orçar e P de poupar. Sendo que poupar não é guardar dinheiro puramente. Poupar é você, algo que vai consumir a menos, ou de 10 que você vai gastar, só gasta 9 e guarda 2. Isso é poupar. Investir, são várias metodologias de investir. Inclusive poupança, o produto poupança, que confunde com poupar é uma coisa, e poupar é uma coisa, e poupança é outra. E aí, quando a gente fala poupar, a pessoa que já está inadimplente, com dívidas, tem o sonho, gostaria de ter uma reserva, mas toda vez que poupa, separa o dinheiro, acontece um imprevisto, vai lá e fupt. Tem que deixar longe de acesso e pegar esse dinheiro e dar para alguém guardar? O longe de acesso seria, eu ainda estou me disciplinando, né? Vamos dizer. Então, se a método é você colocar numa conta poupança, numa conta corrente que você não acessa, né? Ou num tipo de ativo que você não pode vender rápido, né? Então, assim, os investimentos, eles vão para atingir teu sonho. E a decisão que você tomou de fazer o seu investimento, ela precisa ser sua prioridade todo mês. Prioridade todo mês. Prioridade todo mês. Ah, eu vou recorrer lá. Mas eu não posso recorrer para cancelar uma das minhas 5 TV por assinatura? Porque quando a gente vai para a mentoria, a gente encontrou famílias que têm 5, 7 assinaturas de TV. De streaming, de que não aplicativos. Sabe, por exemplo, comprou o telefone de uma operadora, essa operadora vendeu um combo já com TV de assinatura, só que ele já tinha uma TV casa titular principal, então ele está pagando 2 e não via. Por quê? Também não pega, hoje a gente não recebe todos os boletos impressos, a gente recebe por e-mail, vai para o spam, não olha. Gente, então vamos pensar o seguinte, eu quero ter um novo cenário financeiro. Não é educação financeira, é um cenário financeiro. Eu tenho essa fotografia que está assim, eu não olho, eu não recebo, eu não tenho uma planilha mínima. Ah, mas eu não sei usar o Excel, eu não sei usar uma ferramenta. Ainda não achei uma ferramenta, Sérgio, ideal para mim. Ah, qualquer ferramenta serve, até o pregador de roupa. Lá em 1950, 1970, as vovós elas eram as maiores organizadoras financeiras dentro de casa. Ela tinha tudo junto num pregadorzinho de roupa que estava lá na geladeira, lá, para todo mundo saber o que tinha que pagar e todo mundo participava. Então, assim, existe educação financeira sem envolver toda a família? Existe. Existe controle financeiro sem envolver toda a família? Existe. Porém, existe mais surpresas, né? E não existe a participação. Então, envolva toda a família, mostre o que cada um precisa participar. Uma casa é o primeiro negócio que a gente tem. O primeiro grande negócio, o primeiro grande projeto que a gente faz é o matrimônio, inclusive, a grande negociação que a gente faz.
E que exige abrir mão de muita coisa no Sim. sentido do em prol, né? Não de se Sim. anular, mas em prol de Sim. viver junto ao outro e construir uma nova história. Isso. Quando você disse casa, a casa, ela sempre em pesquisas aparece como o sonho do brasileiro, Sonho. ter a casa própria. Sonho. Mas a casa própria, ela é ideal para todo perfil ou não? Hoje a gente está num mundo mais moderno, em que as pessoas elas conseguem trabalhar de vários lugares, né, do Brasil, porque a gente viveu um período mesmo de pandemia que o home office era muito utilizado e essa percepção que é possível trabalhar de qualquer lugar. Isso também muda, impacta nesse espaço que a casa própria tem na vida das pessoas? Ou a gente está tão ligado que a gente aprendeu em criança que a gente tem dificuldade e às vezes a pessoa está ali com todos os esforços para uma casa própria, mas aqui para o perfil dela, que cada época mora num lugar do Brasil, não se faz necessário. Sim, você ter o seu imóvel, a sua moradia, faz muito sentido da nossa formação, né? Que é do ter. Eu tenho que ter uma casa. Quem casa tem casa. A gente tem que ir se desprendendo desses jargões, assim, coisas simples. Quando você volta para o seu planejamento financeiro, pensa que você tem um imóvel de 300 mil reais, né? Hoje 300 mil reais em alguns tipos de investimento te dá por volta aí de 1% ao mês, que é quase o valor de um aluguel de um imóvel semelhante a esse. Então vamos pensar, você que Cuiabá e Várzea Grande não é tão grande, mas vamos dizer que você trabalha num lugar completamente oposto de onde você mora. Então assim, não seria muito bom você morar muito perto de onde você trabalha? Como é que você conseguiria morar perto de onde você trabalha? Comprando uma casa ou alugando um imóvel? Então, assim, o que é melhor? Você alugar um imóvel sempre perto de onde você trabalha ou você comprar um imóvel sempre perto de onde você está trabalhando? Então, antigamente, as pessoas tinham essa facilidade do trabalhar perto de onde se mora. Então, talvez, dentro do planejamento financeiro de alguém, o ter for mais importante, me deixa muito feliz, muito animado. Trabalhe pensando em ter o imóvel, mas muitas vezes o aluguel, a locação do imóvel, para você ter mobilidade, para que você acumule os seus investimentos para na hora certa, no momento da aposentadoria, porque nós somos muitas vezes educados financeiramente para quê? Ter um emprego para aposentar. Né? Outra metodologia, nós somos muito educados financeiramente para, no futuro, que nós não sabemos quando, ter uma aposentadoria. Então, assim, a educação financeira que a gente desenvolve, a metodologia, é o seguinte: sonhar para ter a independência financeira, trabalhar para ter a independência financeira, que pode vir com 18 anos, que pode vir com 22, com 50, mas trabalhe todo dia para ter a sua independência financeira e atingir seus sonhos. Hoje, no celular, o tempo todo nós somos provocados ao consumo. E tem uma experiência que está sendo relatada, eu já ouvi de várias pessoas que muito compulsivas ou que muitas vezes ficavam endividadas, compravam mesmo sem precisar, o tal carrinho naqueles aplicativos de compra. Enchem o carrinho de itens, mas não efetua o pagamento. E aí dá uma sensação boa de aquisição. E aí, passado algum tempo, troca os itens do carrinho, continua aquele carrinho cheio. Isso já tem alguma pesquisa que aponte nesse sentido, ou mesmo pela sua experiência? Esse hábito pode ajudar as pessoas que são compulsivas a não comprar de imediato? Guarda no carrinho, pensa bem e depois você decide? Eu vou te explicar isso de duas formas. Imagine que nós combinamos que vai acabar o programa, hoje é uma sexta-feira, e vamos para a praia. Chegamos na praia, choveu, a gente volta. A sensação de botar no carrinho é essa mesmo, eu ainda quero, eu não desisti de querer. Então, assim, eu descarreguei um pouco de todas aquelas emoções, exercitei. Então, assim, eu já cumpri 60%. Eu li as características, eu olhei a cor, escolhi o tamanho e joguei para a bolsinha lá. Esse é o lado, assim, realmente você cria isso. Se você tiver essa disciplina de fazer tudo isso e parar, você descarregou grande parte dessas emoções, dessas vontades,
Mas você fez um grande teste. Você fez um grande teste. Agora eu vou responder pelo lado do comerciante que está divulgando ou falando: eu descobri tudo que você quer. Eu descobri tudo que você quer enquanto comerciante, enquanto dono do aplicativo, enquanto dono da inteligência artificial que está por trás. E depois que eu descobri tudo que você quer, vai ser muito fácil, com o algoritmo, descobrir por que você não comprou. Entende? Eu consigo descobrir por que você não comprou muito rápido. Porque você deixou aqui autorizado para compartilhar informação. Eu consigo saber que o seu saldo talvez não está suficiente, eu consigo saber que o seu limite de cartão, eu consigo saber que você está inadimplente no SPC, eu consigo saber um monte de coisas porque você está me autorizando a compartilhar. O que eu faço com isso? Te mando algumas soluções para isso daí, que é o Pix parcelado, que é o crédito consignado privado, que é o crédito consignado do setor público, se você é servidora pública. Eu consigo descobrir que você é servidora pública ou não e te mandar. Eu consigo ver que você tem disponibilidade no seu FGTS. Então, gente, vamos falar do lead, né? Sejamos um lead, né, também educado financeiramente. Porque se nós compartilharmos, autorizarmos todos os tipos de compartilhamento, todos, então assim a gente não sufoca. À noite, a gente está ali falando, a gente está consultando pizza, começa a ter um bombardeamento de ofertas de pizza, um bombardeamento de voucher para que a gente vá jantar num lugar sem pagar. E até mesmo que a gente conversa, o celular capta e pode influenciar, certo? Agora, recentemente, um amigo me disse assim, o banco me ofereceu um limite altíssimo. Brinquei numa conversa em aplicativo, eu não vou pagar o banco, era uma brincadeira. Dias depois não tinha mais o limite. Olha só. Os compartilhamentos de informações, eles estão rodando, né? Pode ter coincidências, é claro, mas assim, o lead ativo, a gente está compartilhando. Então, quando eu estou ali ativando numa cestinha, eu estou dizendo para o mercado o que eu gostaria, olha os meus sonhos. E os seus sonhos precisam estar onde? Na primeira linha do seu planejamento financeiro. Os seus sonhos têm que estar ali. E você tem que olhar como eu posso fazer para que eu encurte o tempo desse sonho ser realizado. Quem pode me ajudar nesse sonho? A gente parou de pedir ajuda, né? Enquanto educados ou não financeiramente, a gente parou de pedir ajuda para atingir nossos sonhos. A gente começou a querer ser muito alto. Nós estamos num momento muito monofásico. Eu consigo, eu posso, o chat me ajuda, alguém me ajuda. Não, quem te ajuda é seu pai, sua mãe. O seu maior amigo é o seu pai e a sua mãe, enquanto você é um jovem, enquanto você é uma criança. E para o seu pai, enquanto ele estiver vivo, sua mãe ainda, ele é o seu melhor amigo. Confesse com ele seus problemas financeiros, os seus sonhos, que eles vão conseguir te ajudar. Não vai ser o limite do banco, não vai ser o limite de crédito, ou não vai ser alguém que tem um dinheiro disponível e quer te passar ele a um juros amigável. Sérgio, para a gente encerrar, gostaria que você deixasse aqui, para quem está nos assistindo, o mato-grossense que está inserido aí nesses 44% da população, que está inadimplente, que tem aí esse débito, a média de 5.459 de dívida, e que tem aí na faixa dos seus 43 anos, essa é a faixa que mais endividado aqui, né, dentro desse percentual de 44%. Qual é a sua orientação, considerando que nós já estamos em setembro, logo é o fim do ano e aí as ofertas ficam mais tentadoras, porque é o atrativo da viagem, de férias, as festas, Natal, presentes, começar o ano diferente, você merece, invista. Então, queria que você deixasse, por favor, 3 dicas para quem está nessa situação e precisa modificar essa realidade. E para aquele que não está aqui, mas que não entre. Sim, você que tem algum problema financeiro, reconheça ele. Procure esse credor, comente com ele, veja a origem, né? Eu tenho 5.000 de dívidas, mas isso foi uma geladeira de R$400 que eu comprei. Então vai lá conversar com ele, você tem a geladeira ainda, né? E ela era 400 e hoje ela já vale muito menos e a dívida vale muito. Como você consegue pagar é importante você dizer para ele. Fale com o credor, tá?
Você não é um inadimplente porque você quer. Você está um inadimplente por uma circunstância. E para você que vai fazer uma compra hoje, coloque ela dentro do seu orçamento. Você ganha 100, gasta XY para você manter a sua residência. Tem espaço no seu orçamento? Agora? Não tem. Tem espaço se o filho participar? Não tem. Se a esposa participar? Não tem. Prorrogue isso para algum momento. A não ser que isso é a sua geladeira que queimou, você precisa trocar, né? Então, estique isso e venda, inclusive, aquela que está estragada. Veja quanto se apure. Olhe para dentro dos seus armários, né? O que você pode desapegar e vender e fazer um grupo de vendas. Sérgio Sarro, meu entrevistado de hoje, muito obrigada. E fica aqui o convite para outras entrevistas nesse tema que faz muita diferença na vida das pessoas. Muito obrigada. Obrigado a vocês e a todos que estão nos assistindo.